E aí galera, beleza? No vídeo de hoje falaremos sobre o lendário 13º Cavaleiro de Ouro, intitulado como Cavaleiro de Serpentário e mencionado aí nas páginas do capítulo 55 do mangá Next Dimension. Para quem não sabe, é um mangá da franquia Os Cavaleiros do Zodíaco e está sendo desenvolvido por Masami Kurumada, o criador do mangá clássico. E ele conta aí basicamente duas histórias em paralelo, que é a Guerra Santa contra Hades em 1743 e a continuação da série clássica, o mangá original. Bom, eu vou contar aí mais detalhes e até mesmo algumas curiosidades a respeito do Next Dimension em um outro vídeo. Bom, nesse capítulo aí que eu mencionei pra vocês, o Cavaleiro de Virgem conta para Cardinale de Peixes que em uma era mitológica haviam 13 casas do Zodíaco no Santuário de Atena, diferente de hoje que existem apenas 12. Bom, e entre a casa de Escorpião e a de Sagitário existia a casa de Serpentário, sob a qual o Cavaleiro de Ouro que a protegia pertencia à constelação de Ofilco. Bom, o Guardião ele era um cavaleiro benevolente, o mais sábio e heróico dentre os 13 Cavaleiros de Ouro. Ele era capaz de curar os feridos e suas doenças, além de ser um dos mais poderosos dentre os Cavaleiros de Ouro. Seu poder era tão grandioso que ele poderia destruir uma armadura de ouro com um simples ataque. Porém, ele teve aí a arrogância de querer ser um deus, provocando a ira dos próprios deuses existentes, e acabou sendo expulso do santuário, onde todos os vestígios de sua existência foram apagados juntos com ele. Diversos acontecimentos sugeriram que o Cavaleiro de Serpentário havia ressurgido, como por exemplo a aparição de cobras no santuário, onde uma delas comunica que em breve surgirá alguém mais poderoso do que a própria Atena. As cobras elas eram um símbolo de respeito no santuário e seguiam o Cavaleiro de Serpentário por onde ele fosse. E quando ele foi banido, consequentemente todas as serpentes seguiram ele. Um spoiler interessante e recente é de que uma das cobras também morderá a Saori, e essa mesma cobra avisa que um homem chamado Odisseu poderá curá-la, e que em breve ele aparecerá. Bom, nesse caso acaba deixando a entender aí que esse é o nome do Cavaleiro de Serpentário, e que em breve veremos ele. Eu só espero que isso não se prolongue aí como a Batalha das 12 Casas, e que realmente o Cavaleiro de Serpentário apareça logo e mostre suas habilidades, que eu acredito que é justamente isso que muita gente está esperando. Mesmo com todos os vestígios de sua existência apagados, o Cavaleiro de Serpentário ainda seria lembrado como uma lenda que jamais existiu, visto que não havia nenhuma outra pessoa, exceto a própria Atena, que podia dar crédito à sua possível existência. As consequências das ações do Cavaleiro de Serpentário acabaram causando aí o rebaixamento de sua constelação protetora, passando de ouro para prata, bem como também o seu templo acabou sendo destruído e deixando aí apenas ruínas no lugar. E a gente pode observar claramente lá no mangá Next Dimension, nesse capítulo, que esse templo ele é considerado como um templo demoníaco, pelo menos as ruínas dele, né? Existem também algumas curiosidades em volta do Cavaleiro de Serpentário, como por exemplo, a respeito de sua existência como 13º Cavaleiro de Ouro. Não foi apenas uma invenção do próprio Kurumada, pois há alguns anos atrás a constelação de Serpentário foi oficialmente adicionada ao calendário do Zodíaco Ocidental. Quando Kurumada criou o conceito de personagem no início da série, esse signo ele ainda era apenas visto como uma constelação. O possível poder do Cavaleiro de Serpentário é que parece que ele tem algum tipo de controle mental sobre os cavaleiros sob a constelação de Serpentário, como por exemplo a China de Cobra. Quando ela e Marin estavam cuidando de Seiya, enquanto Saori e Shun haviam ido para o passado tentar resolver a situação de Seiya, China acabou atacando sua companheira em um estado de transe, como se ela estivesse sendo controlada. No entanto, isso deixa aí alguma intriga, né? Como qual seria a razão pela qual o Cavaleiro de Serpentário queria ferir Marin ou até mesmo Seiya, né? Outra coisa que poderia ser uma hipótese é que a própria China de Cobra fosse a reencarnação aí do dito Cavaleiro de Serpentário. Mas isso ainda não é confirmado. Mas se a gente procurar aí na internet, conseguimos ver diversas teorias. Inclusive a própria China vestindo aí a armadura de Serpentário. Seria bem bacana ver ela utilizando esse poder, mas como eu disse, ainda não foi nada confirmado, então fica aí à mercê da imaginação de todo mundo, né?
Tem um jogo chinês aí dos Cavaleiros do Zodíaco que foi disponibilizado para o sistema de Android, onde conseguimos ver aí o personagem do Cavaleiro de Serpentário disponível aí para ser utilizado no jogo. E basicamente no jogo, os golpes desse cavaleiro são poderes aí relacionados à cura, né? É uma curiosidade aí a mais. Bom, não é nada confirmado, mas existe uma especulação muito grande aí, principalmente entre os próprios fãs, de que o Cavaleiro de Serpentário vai desempenhar um papel muito importante na cura da invalidez do Seiya, devido ao ferimento que ele teve com a espada de Hades. Principalmente visto que uma das principais habilidades do Cavaleiro de Serpentário é curar, né? Então vamos ver aí o desenrolar dessa história para ver como realmente termina. Bom, a ligação aí do Cavaleiro de Serpentário com as cobras e a sua própria capacidade de curar as pessoas tem muita conexão com Asclépio, que deu à luz aí ao mito da constelação de Ofilco. Ele era filho do deus Apolo e a mortal Coronis. E ele desenvolveu tal habilidade na medicina que foi dito ser capaz aí até mesmo de ressuscitar os mortos. Muito ofendido por isso, Hades acabou pedindo para Zeus para executá-lo, porque ele estava violando aí a ordem natural das coisas. O rei do Olimpo concordou com isso, no entanto, como tributo ao seu valor, ele decidiu colocá-lo no céu, cercado pela serpente, símbolo de sua vida renovada, o tornando assim o deus da medicina, né? Então tem essa lenda aí por trás aí da constelação de Ofilco. E assim, em muitos lugares também que eu cheguei a pesquisar, cheguei a olhar, consegui ver muito essa conexão aí do Cavaleiro de Serpentário com o Asclépio. Alguns lugares até mesmo sugerem que ele possa ser a reencarnação do próprio Asclépio. Claro, isso ainda não foi confirmado, mas enfim, é uma teoria também. Bom, galera, e por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não esqueçam aí de deixar o seu curtir, comentar bastante e compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, dos amigos e de muito mais gente, porque ajuda muito, galera, compartilhar e divulgar nosso trabalho, porque isso daí é o que motiva cada vez mais a gente, beleza? E caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão de vídeos, deixem também nos comentários. Se vocês tiverem aí também informações a respeito dessa nova teoria aí do Cavaleiro de Serpentário, que com certeza vão surgir muitas novidades aí pela frente, deixem nos comentários também, quem sabe mais pra frente a gente faça aí uma segunda parte do vídeo revelando aí mais coisas interessantes a respeito desse cavaleiro aí, o 13º Cavaleiro de Ouro, não é verdade? Então beleza, galera, é isso aí e até mais e muito obrigado. Falou!